Então, boa noite, pessoal. Hoje estava no Zazen, justamente sentindo a mesma vibração, a mesma energia de quando tem as atividades presenciais. Aquela coisa suave, aquela coisa pacificadora, aquele silêncio que nos faz nos revigorarmos, entendeu? Aquele silêncio que é renovador. O nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, elas precisam de silêncio. Elas precisam de momentos de quietude, de momentos de solitude. Digamos que estava com o sabor do tempo antigo, com o sabor do caminho antigo. E hoje a gente traz aqui uma breve reflexão sobre o nosso lugar na pandemia. Já faz aí mais de ano que nós estamos vivendo nessa pandemia, quarentena, isolamento social, distanciamento social. E eu fiquei pensando durante muito tempo, assim, quantas análises são possíveis fazer neste momento que a gente está vivendo? Você, nas suas relações, nos seus grupos, nas suas redes sociais, nas suas conversas com as pessoas, vocês já devem... Volta sim, Daísio. Volta. Você já deve ter percebido a quantidade de versões que nós temos a respeito deste fato, não é? Tem aqueles que praticamente só olham o viés econômico, estão mais preocupados em mostrar as questões econômicas. Por exemplo, está tendo uma queda no PIB de vários países, está acontecendo o encolhimento das economias, a inflação está alta, o desemprego está aumentando, o comércio, nossa, o comércio fechado é uma tragédia, as empresas quebram, o consumo cai, empresas fechadas, pais de famílias desempregados. E essa análise econômica, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. Essa análise econômica, ela pode salvar a vida de muitas pessoas. Mas é uma análise que ainda falta alguma coisa. Já tem aqueles que preferem fazer uma análise mais social. Não, olha, essa pandemia, ela está revelando a pobreza que ainda existe em nosso país, a pobreza que existe em certos países. Nossa, são muitas famílias que estão desesperadas, muitas famílias desamparadas, com fome, muitas famílias que estão voltando a cozinhar usando lenha. 2021. Eu não sei se alguém chegou a ver alguma reportagem sobre isso, a Band News estava passando essa semana uma série de reportagens sobre a quantidade de pessoas que estão voltando a usar lenha, porque o gás está muito caro. Aí algumas pessoas gostam também de falar que é uma coisa muito triste, de partir o nosso coração. Eu que sou professor de geografia, eu não vivencio isso nas minhas escolas diretamente, mas eu converso com pessoas que trabalham na rede pública e é incrível a quantidade de crianças que nós temos com muitas dificuldades de aprendizado. Na rede particular também você tem as crianças com dificuldade de aprendizagem, lógico que tem. Mas eu estou falando da questão daquilo que seria base. Crianças sem internet, jovens sem internet de qualidade, sem equipamentos adequados.
tendo que dividir o equipamento. Eu passei por uma situação, o ano passado, de dar dó. Eu realmente vivenciei isso. Eu fui dar uma aula, uma pessoa me chamou para dar uma aula, e aí tinham dois nomes, eu sabia que eram dois irmãos. E eu dei 2 semanas de aula e eu percebi que quando um estava, o outro não estava logado no aplicativo. Eu disse, aí, fulano ainda existe? Ele vem só porque quer? Não, professor, é porque ele está aqui ao meu lado. E por interdependência, é doloroso, por exemplo, você perceber que muitos pais ainda não sabem ler, não sabem ensinar a tarefa aos seus filhos. Então, essa análise social ela é muito boa, porque também abrange questões importantes. Vocês viram que no começo da pandemia, e ainda às vezes passa isso na televisão, a violência doméstica aumentou. Você está vendo aí agora, recentemente, o caso de um menino do Rio de Janeiro, uma criança do Rio de Janeiro, brutalmente assassinada por pessoas de condição financeira muito boa, mas a condição humana era terrível. Então, a gente está passando por momentos, isso sempre teve, mas parece que agora está mais latente. Violência doméstica, violência física, mental, emocional. E quando a gente vê esse lado social, a gente pode melhorar em muito a vida das pessoas. Alguns estão vendo as questões ambientais, lindíssimas coisas que têm acontecido. A natureza parece que está renascendo, né? A gente está observando, por exemplo, a diminuição da poluição atmosférica. Eu me lembro que recentemente eu dei uma aula de geografia, eu mostrei aos alunos assim, algumas cidades chinesas antes da pandemia e na pandemia. O mesmo enquadramento, a foto, totalmente diferente. A poluição atmosférica, completamente diferente. Rita coloca um número preocupante, 560 mulheres violentadas a cada, tu pode ler sozinho. Dados de 2019. Cada hora. Ela disse que são 560 mulheres violentadas a cada hora. Dados de 2019. Olha que coisa grave. A gente não se respeita como ser humano. Então tem as pessoas olhando as questões naturais, o planeta como se estivesse renascendo. Eu acho que vocês viram na televisão alguns animaizinhos passeando nas ruas. As ruas sem gente, o comércio fechado, eles passeando pelas ruas. Imagina onde é que eles estavam. Então, assim, todas as análises que a gente pode fazer, elas são importantes. Porém, nenhuma análise ela é feita se a gente não tiver determinadas habilidades, se a gente não tiver determinados conteúdos. Ou seja, toda análise que a gente só faz porque nós temos uma base. Quando eu digo uma base, eu estou dizendo que nós temos uma estrutura de personalidade. Nós temos essa estrutura, ela é formada, ela foi e é formada, por exemplo, pela nossa história de vida, pela nossa cultura, pela nossa interdependência, pelas coisas que a gente processa, a forma que a gente interpreta, a forma que a gente age e reage aos fatos que vai nos acontecendo, isso forma essa base. Então, eu queria que você começasse a se perceber, nesse momento de pandemia, qual tem sido a sua análise? Você se encaixa em quais dessas análises?
Enquanto situação de vida, você se encaixa em qual dessas análises que eu estou fazendo? E nessa pandemia, essa base, essa estrutura de personalidade que nós temos, ela foi tocada. Essa estrutura de personalidade que nós temos, ela foi mexida. O isolamento mexeu com essa nossa estrutura. E talvez essa base que nós temos tenha sofrido um abalo grande. Na verdade, vários abalos. Você se lembra como você ficou nos primeiros dias do isolamento, nos primeiros meses? Alguns estão sentindo só agora o efeito do isolamento. Então, talvez essa base não tenha dado conta de vivenciar tantos momentos diferentes. Talvez a nossa base não tenha dado conta de ter tantas habilidades que o momento atual requer, que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos de certas habilidades para trabalhar em casa ou para trabalhar no nosso local, fisicamente. É preciso ter muito mais cuidado do que antes. Então, assim, até um certo grau, em certos aspectos, a gente precisou morrer um pouco. A gente precisou morrer um pouco nessa pandemia. E a gente também precisou renascer em certas áreas. O que foi que em você morreu? O que foi que, se não morreu, pelo menos ficou mais adormecido? Você consegue identificar isso? Então, muitos de nós, a gente talvez não tenha conseguido enxergar essa base, essa nossa estrutura de personalidade. Talvez porque essa nossa base ela é tão cristalizada, essa nossa estrutura de personalidade, as nossas emoções, as nossas percepções, elas são tão cristalizadas que dificulta que eu veja. Aquilo é tão natural para mim, nossa, é tão natural dar uma porrada em alguém. É tão natural falar grosseiramente com alguém. Mas só que muitos de nós conseguimos ver o que tinha nessa base. E muitos de nós, ao perceber o que tinha nessa base, muitos não gostaram do que viram. Muitos perceberam que nessa base de personalidade, nessa estrutura de personalidade, tinha ansiedade. Nossa, eu estava em casa, com tudo, com comida, com trabalho, recebendo meu salário, com minha família. Fui tomado por uma crise de ansiedade. De onde veio isso? Muitas pessoas começaram a se sentir muito inseguras, com medo do que iria acontecer com o mundo, consigo mesmo, com seus familiares. Outras se viram sozinhas. Olharam assim, 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 assim. Outras se viram muito acompanhadas. E é curioso, pessoal, porque em muitos casos, a vida de muitas pessoas tinha mudado, elas não tinham percebido que tinha mudado. Tudo muda, mas o nosso ritmo de vida era tão louco, tão intenso, que eu não percebi que o meu gostar, a minha forma de me relacionar com determinadas pessoas, as mais próximas, mudou. De repente, eu não estava mais nem gostando tanto daquela pessoa. Mas eu não vi o corre-corre,
a pouca convivência, e agora não. A gente começa a perceber o que foi que a gente fez, o que foi que a gente escolheu. Algumas pessoas perceberam que não gostavam mais de seus empregos. Outras perceberam que eu gostava e não sabia que eu gostava tanto daquele lugar. Eu não imaginei que gostava tanto daquelas pessoas. Mas o fato de ter sido me tirado isso me fez valorizar determinadas pessoas, determinadas situações. Então, muitas pessoas chegaram nesse poço, nessa base. Só que nem sempre elas conseguiram, ao ver, porque muitas pessoas viram que tem essa base, outras não. Mas elas não conseguiram, ao ver essa base, elas não souberam ressignificar. Elas não souberam como renascer em vida. Isso é muito lindo, pessoal. É uma das coisas que eu mais gosto. É que nós temos a oportunidade de renascer em vida. A cada momento, como a Cunha Hiroshi gosta de dizer, a minha professora, a cada momento a gente morre e a cada momento a gente nasce também. Mas que às vezes a gente não consegue renascer conscientemente, porque a gente continua olhando para os momentos que vão chegando até nós. A gente continua olhando do mesmo jeito. A gente continua se relacionando do mesmo jeito. A gente continua sentindo as coisas do mesmo jeito. Por isso que muitas coisas bonitas também têm acontecido nessa pandemia. A quantidade de pessoas que têm procurado práticas espirituais, ou a quantidade de pessoas que têm ajudado as outras, é muito grande. Ou seja, muitos de nós estamos procurando algo que gere um novo significado na minha vida, que gere um novo sentido. Estamos procurando algo que nos transforma. Mas nós precisamos ser conscientes de que essa transformação, ela não vai vir de hoje para amanhã. Ela não vai vir do dia para a noite, da noite para o dia. Porque imagine mesmo, quanto tempo, quantas coisas, e isso daí, quantas coisas consolidadas nós temos em nós. A mesma forma de ver, a mesma forma de sentir, a mesma forma de agir, cristalizar. Então, nós estamos aqui procurando algo que gere novo sentido para a gente, que nos permita renascer em vida. E quando a gente fala renascer em vida, significa morrer aos poucos, deixar ir algumas coisas. Significa tentar ver sob novas perspectivas. Agora é preciso que a gente se aposse principalmente da nossa mente. É preciso que a gente trate com cuidado, com carinho, a nossa mente e as nossas emoções. É importante que, se a gente realmente quiser renascer em uma certa direção, é importante que a gente se jogue naquela direção que a gente quer ver. É importante que a gente se coloque na direção certa, porque assim a mudança vai ser mais rápida. Vai ser muito mais rápido do que apenas depender do samsara. Depender apenas do ciclo de nascimento e morte. Olha, nasça 1 milhão de vezes, que aí você vai dar tudo certo com você. Não, é nascimento e morte aqui e agora. É isso que a gente precisa ver.
Muitos dos nossos personagens morreram nessa pandemia, outros ficaram mais cristalizados. Então, nós precisamos renascer em vida, porém, nós temos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Porque, por uma questão de interdependência, quando a gente tenta enxergar as coisas de forma diferente, quando a gente tenta sentir as coisas de forma diferente, se relacionar com tudo que existe de forma diferente, toda a nossa carga cultural é jogada sobre nós. Alguém chega e diz uma frase, alguém chega e diz um ditado popular, alguém chega com certas concepções. E o que é que nós temos muito cristalizado em nós? São muitas dessas coisas que nos impedem de ver. Então, a interdependência é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, se você deseja uma mudança significativa de forma mais rápida, é preciso que você tenha momentos de solitude. É preciso que você tenha momentos consigo mesmo. É preciso que você tenha momentos onde a força das relações que praticamente te obrigam a pensar do mesmo jeito, a sentir do mesmo jeito, a agir do mesmo jeito, é preciso que essas coisas percam a força sobre você. Por isso que momentos sozinhos também são importantes. É importante, por exemplo, que a gente veja coisas diferentes, né? Assista coisas diferentes, leiam coisas diferentes, que é para poder desenvolver novas percepções. Não existe um mundo diferente para mim. Isso a gente estudou aqui no mês de janeiro. Não existe um mundo diferente de mim, independente dessa base que eu tenho. Veja, enquanto eu vejo as pessoas como chatas, o mundo feio, tudo horrível, enquanto tiver isso nessa base, o mundo vai ser como? Chato e feio. As pessoas vão ser sempre sem graças. Sem graça. Mas a partir do momento que eu identifico essa base, e eu permito que essa base se vá, e permito criar outra, eu posso desenvolver novas perspectivas. E uma coisa que nessa pandemia pesa muito são as nossas questões emocionais. Nós temos muitas emoções cristalizadas. Certo? Uma programação, sabe? Assim, sempre assim, a gente não só pensa assim, como a gente também sente assim, vem aquelas emoções que me faz... Eu sei racionalmente que eu não devo fazer isso, mas lá dentro de mim tem uma coisa que... Então, tem muita coisa cristalizada que é importante que a gente pare, zazenhe, não faça nada. Do mesmo jeito que isso surge, se estabelece, mas depois cessa também. Agora, é preciso determinação. É preciso que a gente saiba realmente o que quer, onde quer chegar. E é preciso que a gente se entregue para que realmente a mudança aconteça. Esses dias alguém mandou uma mensagem para mim no WhatsApp dizendo uma coisa interessante, que foi: eu sou uma praticante muito fraca, não sou? Eu fingi que não entendi e disse: como assim? A pessoa também não disse mais nada. Eu queria que a pessoa dissesse por que se acha uma praticante tão fraca. Às vezes nem é, ou às vezes é, não sei. Ou sei. Então, tem certas coisas que nos... Não é que impede, não ri não, Bianca. Não foi Bianca não, pessoal. Então, tem certas coisas que não é que impede, mas que dificultam muito a gente dar um salto na prática. E tem algumas coisas muito sérias acontecendo aqui no Brasil.
muito sérias. Coisas do tipo: a gente não conseguir se ver que nós somos interdependentes. É tão simples perceber a interdependência. Se um começar a bocejar aqui, muitos também vão bocejar, muitos também vão abrir a boca. As nossas células espelhos entram em ação e a gente começa meio aqui a reproduzir aquilo. Então, isso é muito grave, pessoal. A gente, eu estou falando aqui do Brasil, mas em outros países não tem sido tão diferentes também. Apesar do nosso vice-presidente ter dito que o brasileiro gosta de festa. O brasileiro é assim mesmo. Não, em outros países que não foram os brasileiros que estavam lá, ou pelo menos não era a maioria, a galera estava em festa também. Então, a gente, enquanto uma sociedade, a gente não consegue se perceber que nós somos interdependentes. Ou seja, que se eu sair de casa sem me proteger, sem necessidade, se eu vacilar, eu posso espalhar o vírus. Eu posso pegar o vírus e trazer para casa. Eu posso matar uma pessoa, duas pessoas, algumas pessoas. Olha que coisa triste. Muitos de nós não estamos conseguindo ver isso. A gente não está compreendendo o nosso papel individual e coletivo. A que nível de cegueira nós estamos? Aí uma pergunta que é assim: essas aglomerações, elas dizem o quê? Elas querem dizer o quê? Quando nós estamos saindo de casa, nós estamos saindo de casa para buscar o quê? Para fazer, para encontrar o quê? Ou para encontrar o quê? Ou para se ver livre de quê? Então, aquilo que a gente muitas vezes procura, fugindo, diz muita coisa sobre nós. Ou seja, as nossas tendências, elas são tão fortes, tão latentes, tão poderosas. Eu preciso sair para buscar, para vivenciar certos conteúdos. Quais são os conteúdos que você tem buscado vivenciar lá fora? E lembre-se que não é lá fora, não. É a partir daqui. É a partir de corpo e mente e emoção. Sozinho. Daísia está perguntando como a gente lida com tantas notícias tristes e situações sociais que se preocupamos, mas não temos como mudar. Nós não temos como mudar no nível geral. Mas Não assista Globo. Mas nós podemos, dentro da nossa interdependência, provocar algumas mudanças positivas, sem querer se impor, mas mostrando o exemplo. Nós podemos tentar nos conectar com essas coisas que têm acontecido de uma maneira mais saudável. Por exemplo, mandando um pensamento positivo para essas pessoas que têm passado por dificuldades. A gente não precisa estar afundando com ela. Isso sozinho. Um átomo da paz, como diz a Koen Hiroshi. A gente não precisa se conectar com o aspecto miserável dessas coisas que têm acontecido. Não, mas a gente... Olha, tem uma coisa muito importante que a gente faz quando acaba as atividades, as práticas, os zazen, as recitações de sutras, que é compartilhar os méritos. Ou seja, eu estou sentindo uma coisa tão positiva, isso é uma coisa tão boa, que a gente dedica para as outras pessoas. Quando você estiver sentindo essa coisa positiva,
como dizem os meus queridos alunos do ensino médio, essa vibe boa, compartilhe, mande mentalmente. Ou então chegue para uma pessoa e diga, você é especial para mim. Faça com que a pessoa perceba que ela é especial para você. Então, é preciso que a gente tenha essa percepção de que nós podemos nos conectarmos com essas coisas que têm acontecido de uma forma diferente. É isso que Jesus ensinou, é isso que o Buda ensinou, é isso que Maomé ensinou, é isso que os mestres ensinaram. Foi que Jesus disse, dê a outra face, mostre a outra face, se alguém te agride, não seja um ser agressivo. O Zen diz, atenção plena o tempo todo. Algumas tradições cristãs falam, orai e vigiai. Então, pessoal, essas nossas tendências, elas são muito fortes. Agora, imagine você, quando a gente morre. E falar da morte não é uma coisa, depois dela, não é uma coisa que o Zen gosta muito de fazer. Mas imagine você, o quanto a gente sente falta dessas coisas quando a gente morre. Você já pensou no que é que faz tanta falta? Imagine certas fixações que nos arremessam para um novo nascimento. Então, algumas coisas muito sérias têm acontecido. Essa de não se perceber como parte do todo é uma. E a outra é que alguns andam dizendo que essa pandemia veio buscar alguns. Eu recebi um vídeo o ano passado, no final do ano passado, se não me falha a memória. A pessoa disse, monge, você pode assistir esse vídeo e dar uma opinião? Eu disse, depende. Aí eu assisti ao vídeo, aí o título do vídeo era Saibam quem são aqueles que a pandemia está vindo buscar. Eu já me tremi. Será que ela veio me buscar também? Isso é muito sério, pessoal. Você dizer que a pandemia está vindo buscar alguns. Não, ela não está vindo buscar nenhum de nós aqui, não. Ela está vindo buscar algumas pessoas especificamente. A gente escuta coisa do tipo, olha, só morre de um dia, não é? Eu respondo, eu não sei. Será que todas as pessoas não eram mortes evitáveis? Será que nós não estamos sendo muito passivos, muito participando efetivamente para que essas coisas aconteçam? Pode, porque se só se morre no dia, qual é a mensagem que só se morre no dia? Ah, só se morre no dia, eu quero ir para a balada. Meu amigo, eu estou doido para esse negócio aqui acabar, essa conversa chata acabar, que eu quero ir para a balada. Vou procurar aqui nas redes sociais onde tem uma balada que eu quero ir. Sabe por quê? Porque só morre no dia. Então, quer dizer que não tem mortes que a gente possa evitar? Se só se morre no dia, eu posso ficar de boa. Eu posso dar umas voltinhas. Pois é, meu senhor. Se só se morre no dia, eu posso tomar. Olha, tomar uma. Olha, nem um bêbado morre de corona. Vocês já escutaram um negócio desse? Quem bebe não pega coronavírus. A nossa mente, né, contribuindo para que determinados hábitos nossos. Então, pessoal, olha que falta de respeito se tem ocorrido. Falta de respeito com as pessoas que foram vítimas, falta de respeito com os familiares, né? Porque se eu digo que a pandemia veio buscar alguns, é porque essa... E o que é pior? O pior é a justificativa. Pessoas
espiritual e moralmente fracas são as vítimas do corona. Eu estava participando recentemente de um momento, um grupo, e várias pessoas falando, dando suas percepções a respeito do tema. Pois é, Daís, é justamente aí que eu quero chegar. Na verdade, era uma reunião, e uma pessoa falando, e a pessoa, à medida que a pessoa falava, eu me segurava assim na cadeira. Resumindo, o que a pessoa disse, mas não percebeu, foi: a pandemia é um projeto de Deus. Não disse essa frase, mas você juntando, é isso que a pessoa quis dizer. É isso que algumas pessoas têm dito. Olha, pessoal, algumas pessoas não conseguem ter um conceito de Deus coerente, mas falam o tempo todo. Não conseguem ter um conceito de Deus que seja saudável. Aí, por ignorância, sem pensar, estas pessoas estão depreciando o sagrado. Estas pessoas estão depreciando a ideia das coisas que são sagradas. Estão depreciando Deus, o sagrado. Então, o que eu estou dizendo para resumir a história é que tem surgido muitas abordagens que são preconceituosas. Em relação aos asiáticos, vocês viram nos Estados Unidos, e isso, Bianca, que é castigo, que é uma conspiração, não é? Então, tem surgido algumas abordagens que elas são muito perigosas porque elas são preconceituosas em relação a países, em relação a pessoas. Tem acontecido que muitos achismos... Isso, eita, Rafaela, essa foi a lapada final para se abster das responsabilidades. Porque nós, seres humanozinhos, nós fazemos muito isso, quase o tempo todo. Se abster da responsabilidade. Então, tem muitos achismos que estão se impondo. Tem surgido coisas do tipo: a pandemia veio para... Eu escutei essa um tempinho aí. A pandemia veio para nos ensinar disciplina. Eu acho que a disciplina a gente pode aprender em vários momentos da vida, não só a pandemia. Será que a pandemia veio para isso? Ou a pandemia pode nos ensinar isso? Aquela história. Não, ela veio para levar as pessoas menos evoluídas. Eu lembro do darwinismo, da teoria da evolução das espécies. Pronto, só que agora é o darwinismo espiritual. Eu não queria ser tão grosseiro assim, mas é isso que está acontecendo. É o darwinismo espiritual. Só os mais fortes sobrevivem. Só que agora espiritualmente falando, fraquinho morreu, fortinho ali não morreu. Então, na verdade, o vírus não quer matar ninguém. O vírus não quer matar você. O vírus não quer me matar. O vírus quer, o que ele deseja, é ter uma casinha para morar. É isso que ele quer. Só que muitos de nós não temos resistência suficiente. Do mesmo jeito que a nossa sociedade quis coisas e saiu devastando o meio ambiente. Então, para encerrar, eu queria dizer isso. É que o tipo de pessoa que nós somos, se nós somos pessoas equilibradas, se nós temos equilíbrio mental, equilíbrio emocional, isso importa sempre na nossa vida, na vida das pessoas que vivem com a gente também. Mas nesse momento que nós estamos passando,
importa ainda mais. Não é o tipo de carro, se é importado ou se não é importado, que vai determinar como eu vou passar essa pandemia. Não é a roupa que vai determinar como eu vou passar essa pandemia. Não é o calçado que vai determinar como é que eu vou passar essa pandemia. Se você tiver tudo isso, ok, lindo, maravilhoso. Como os jovens gostam de dizer, ande elegantemente, arrase, feche. Mas como alguns não gostam de dizer, saiba que o que realmente importa é o nosso estado interior. É esse estado interior de lucidez, de equilíbrio, de felicidade, de bem-estar, de compartilhar. É isso que vai nos ajudar nessa travessia, nesses momentos difíceis que a vida tem. Especificamente esse agora. E nós estamos tendo a oportunidade de se perceber, de treinar, de fazer surgir um novo ser. Um ser mais equilibrado, mais adaptado. E a gente não precisa morrer fisicamente. Ninguém precisa morrer fisicamente para isso acontecer. Ninguém precisa perder a memória para isso acontecer. Esse momento, apesar de muito doloroso, ele pode nos propiciar isso. Vá percebendo que muitas das coisas que nós fizemos, nós estamos colhendo agora, de maneira individual e coletiva. Quando a gente vê as pessoas saindo para as ruas, seguindo apenas as tendências delas, é porque elas criaram aquelas tendências em determinados momentos. Quando a gente vê pessoas sendo obrigadas a sair de casa para trabalhar sem equipamentos de segurança, isso reflete o nosso país. Isso reflete a nossa incompetência, o nosso fracasso de nação, o nosso falso modelo de desenvolvimento. Quando a gente olha, começa a perceber que, apesar de todas essas coisas dolorosas, nós também podemos cultivar determinadas qualidades. E tem muita gente fazendo isso. Tem gente fazendo cursos, tem gente fazendo curso na área profissional, tem gente fazendo curso em outras áreas que não é da sua profissão. Tem gente fazendo de tudo. Ana, ela mora na Alemanha. Ela é brasileira e ela mora na Alemanha. E ela faz um programa no YouTube, nas redes sociais, Buscando Novos Caminhos. Você já imaginou? E ela tem uma amplidão, uma gama de pessoas que participam do programa dela, que assistem. E é uma coisa que nos permite, pessoal, a renascer em vida, a buscar realmente os novos caminhos, a perceber de outra forma, de uma forma mais saudável, com mais equidade. É muito triste você comparar a nossa situação com a de outros países. Veja, tem países que já vacinaram mais de 60% da sua população. Mais de 60%. Mas a gente aqui, o que é que nós estamos passando? Por uma situação onde os negacionistas são muito fortes. Com um governo que processa quem fala mal dele, que se negou a comprar vacina no início. E o governo diz toda hora, o povo precisa sair de casa. O povo precisa ir para a rua. O povo precisa trabalhar. Realmente precisamos. Mas não é só o fato de precisar, é como. Aí o que é que você diz quando vai se responder o como? Como? Faça o tratamento precoce. Faça o tratamento precoce, use cloroquina.
Use ivermectina. E a gente, muitas vezes, na tentativa de, sei lá, respirar um pouco, usa. Sabe qual é o resultado? Está aumentando o caso de pessoas internadas por conta de medicamentos. Então, pessoal, essa tem sido a nossa vida. Esses aspectos que eu abordei aqui têm sido muitos de nossos lugares. Não todos, mas alguns. Por isso, é importante que a gente reconheça que mesmo diante de tantas dificuldades, ainda existe um lugar de privilégio, de poder trabalhar, de poder estudar em casa, de poder trabalhar em determinados ambientes presencialmente com segurança, de poder contribuir com a vida das pessoas de diferentes formas, de fazer zazen, de estudar, de praticar o Dharma. Há um lugar de privilégio. Imagine, pessoal, o privilégio que é você estudar a si mesmo, analisar a si mesmo. Então, é muito importante que a gente sempre esteja no lugar que seja o lugar do equilíbrio. Isso, Ana, nós somos privilegiados. É importante que a gente consiga estar no lugar de equilíbrio. Um local mental, emocional e de relações equilibrado. E o único lugar que realmente pode ser realmente seguro, 100% seguro, que pode garantir a nossa paz, que pode garantir o nosso bem-estar, não é lá fora. Lá fora é importante, nossas casas são importantes, mas habitar em si mesmo, perceber-se, se tratar, arrume a sua casa interior. O restante, pessoal, o restante da vida é o quê? É o nosso fingimento de felicidade. Hoje a gente aqui deveria estar fazendo um evento, uma festa do nascimento do Buda. O Buda nasceu no dia 8 de abril, comemorou-se agora quinta-feira. A gente dá banhozinho no Buda, faz o Hana Matsuru Festival das Flores. Mas o momento não nos permite. Mas a gente reverencia, a gente pensa, a gente sente. Mas o que a gente não pode é deixar de fazer. Então, sempre que você tiver o bem-estar, compartilhe com todos os seres. Não precisa falar uma palavra, basta pensar que essa pessoa seja feliz, que ela sinta-se feliz, supere o sofrimento, que ela se liberte, que ela consiga estar num local melhor. Porque foi isso que os Budas ancestrais disseram o tempo todo. E o Dharma ele só existe porque existem pessoas que querem ser assim e querem viver assim. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar um caminho iluminado.